Em todos os cantos do mundo e em todas as esferas da vida, a necessidade de força e coragem é universal. Independentemente de nossas circunstâncias, os desafios são uma parte inevitável da experiência humana, apresentando-se de várias formas, como lutas pessoais, problemas de saúde, dificuldades financeiras ou conflitos relacionais. A capacidade de enfrentar esses desafios com resiliência e bravura é crucial, não apenas para superar obstáculos, mas também para o crescimento e transformação pessoal. A Bíblia, a literatura e a psicologia afirmam a importância de cultivar força e coragem, oferecendo orientação e inspiração para ajudar as pessoas a enfrentar as provações da vida com graça e determinação. Força e coragem estão frequentemente interligadas, mas abrangem diferentes aspectos de nossa resposta à adversidade. Força é a capacidade de suportar a pressão e permanecer firme diante dos desafios. Envolve resiliência, resistência e capacidade de manter a determinação, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Coragem, por outro lado, é a disposição de enfrentar o medo, a incerteza e o perigo com bravura e confiança. É a capacidade de dar um passo à frente, assumir riscos e agir apesar dos sentimentos de medo ou dúvida. Juntas, força e coragem fornecem uma base poderosa para enfrentar os desafios da vida e abraçar as oportunidades de crescimento e mudança que surgem da diversidade. A Bíblia oferece vários exemplos de pessoas que demonstraram notável força e coragem diante de desafios assustadores. Uma das figuras mais icônicas é Josué, que foi chamado para liderar os israelitas na terra prometida após a morte de Moisés. Apesar das adversidades esmagadoras e dos inimigos formidáveis que o aguardavam, Josué foi ordenado por Deus a ser forte e corajoso. Josué 1:9. Esse mandamento não era apenas um encorajamento, mas uma garantia divina de que Deus estaria com ele a cada passo do caminho. A fé e a coragem de Josué permitiram que ele superasse obstáculos e levasse seu povo à vitória, servindo como um poderoso lembrete da importância de confiar na provisão e no tempo de Deus. Da mesma forma, a história de Esther destaca a necessidade universal de coragem diante do medo e da incerteza. Como uma jovem judia que vivia na Pérsia, Esther se viu em uma posição de influência como rainha. Quando uma conspiração para aniquilar o povo judeu foi descoberta, Esther se deparou com uma decisão crítica: arriscar sua vida aproximando-se do rei e implorando por seu povo ou permanecer em silêncio e preservar sua própria segurança. Com coragem e fé, Esther escolheu falar, declarando: se eu perecer, pereço. Esther 4:16. Sua bravura e vontade de agir diante do perigo salvaram seu povo da destruição, demonstrando o poder transformador da coragem ao enfrentar a injustiça e a adversidade. A vida de Davi, um menino pastor que se tornou rei, também exemplifica a necessidade de força e coragem para superar os desafios da vida. Desde sua batalha com Golias até sua fuga do rei Saul, Davi enfrentou inúmeras provações que testaram sua fé e resiliência. No entanto, ao longo de sua vida, Davi confiou na força e orientação de Deus, expressando continuamente sua confiança na provisão de Deus por meio dos salmos. Sua vida serve de inspiração para aqueles que enfrentam seus próprios gigantes, lembrando-nos que a verdadeira força e coragem são encontradas na confiança em Deus. Além desses exemplos bíblicos, a necessidade de força e coragem se reflete na vida de inúmeras pessoas ao longo da história. Líderes, ativistas e heróis do dia a dia demonstraram coragem diante da opressão, adversidade e incerteza, inspirando outros a fazerem o mesmo. Figuras como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi e Malala Yousafzai exemplificam o poder transformador da coragem em efetuar mudanças e defender a justiça. Suas histórias nos lembram que a coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de agir apesar dele. Do ponto de vista psicológico, a necessidade de força e coragem está profundamente enraizada na experiência humana. Pesquisas em psicologia positiva mostraram que resiliência e coragem são componentes críticos da saúde mental e do bem-estar. A resiliência permite que os indivíduos se adaptem às mudanças, se recuperem de contratempos e mantenham uma perspectiva positiva apesar da adversidade. A coragem, por outro lado, capacita os indivíduos a assumir riscos, perseguir seus objetivos e enfrentar desafios com confiança. Juntas, essas qualidades contribuem para um senso de empoderamento e agência,
permitindo que os indivíduos enfrentem os desafios da vida com graça e determinação. O cultivo da força e da coragem não é apenas essencial para superar as adversidades, mas também para o crescimento e transformação pessoal. Os desafios geralmente servem como catalisadores para a mudança, levando os indivíduos a reavaliar suas prioridades, desenvolver novas habilidades e abraçar novas oportunidades. Ao enfrentar os desafios com força e coragem, os indivíduos podem liberar seu potencial, descobrir seu propósito e alcançar o crescimento pessoal. Esse processo de transformação é lindamente ilustrado na metáfora do fogo de refino, onde os metais preciosos são purificados e fortalecidos por meio de calor e pressão intensos. Da mesma forma, os desafios da vida podem nos refinar e fortalecer, moldando-nos nos indivíduos que devemos ser. O desenvolvimento de força e coragem requer esforço e prática intencionais. Envolve cultivar uma mentalidade de resiliência, abraçar a incerteza e confiar na provisão e no tempo de Deus. A oração, a meditação e a reflexão podem ajudar as pessoas a recorrer à sua fé para obter força e orientação, proporcionando uma sensação de paz e segurança diante da adversidade. Envolver-se com comunidades de apoio, buscar orientação e aprender com as experiências de outras pessoas também pode promover resiliência e coragem, proporcionando encorajamento e inspiração ao longo da jornada. O fundamento bíblico para força e coragem está profundamente enraizado nas Escrituras, onde essas qualidades não são apenas encorajadas, mas também prometidas para serem apoiadas pela presença e poder inabaláveis de Deus. Ao longo da Bíblia, inúmeras passagens enfatizam que a verdadeira força e coragem vem da confiança em Deus, que fornece orientação, proteção e capacitação para enfrentar os desafios da vida. Esse apoio divino é um tema recorrente que tranquiliza os crentes sobre o compromisso de Deus de caminhar com eles em todas as provações e tribulações. Um dos exemplos bíblicos mais proeminentes de força e coragem pode ser encontrado na história de Josué. Após a morte de Moisés, Josué foi designado para liderar os israelitas na terra prometida. Uma tarefa assustadora que exigia imensa bravura e fé. Em Josué 1:9, Deus ordena a Josué: "Não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá." Este versículo ressalta a promessa do apoio de Deus, garantindo a Josué que ele não está sozinho em sua missão. A presença de Deus é a fonte da força e da coragem de Josué, capacitando-o a superar obstáculos e liderar o povo com confiança. A promessa do apoio de Deus não se limita a Josué. É um tema recorrente em toda a Bíblia, oferecendo encorajamento a todos os crentes. Em Isaías 41:10, Deus tranquiliza seu povo: "Portanto, não temas, porque estou contigo. Não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa." Esta passagem destaca o relacionamento íntimo entre Deus e seu povo, enfatizando que Ele é seu protetor e sustentador. A certeza da presença de Deus dissipa o medo e instila coragem, lembrando aos crentes que eles podem confiar em sua força em tempos de dificuldade. Outro exemplo poderoso de apoio divino pode ser encontrado na história de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante guerreiro Golias com nada além de uma funda e pedras. Enquanto outros tremiam de medo, a confiança de Davi vinha de sua fé na libertação de Deus. Em 1 Samuel 17:37, Davi declara: "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu." A coragem de Davi estava enraizada em sua confiança na fidelidade passada de Deus e na crença de que Deus continuaria a apoiá-lo. Sua vitória sobre Golias é uma prova do poder do apoio divino, demonstrando que, com Deus, até mesmo os desafios mais intransponíveis podem ser superados. O apóstolo Paulo também fala da força e da coragem que vem do apoio de Deus. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: "Posso tudo isso naquele que me fortalece." Este versículo enfatiza que a verdadeira força não é derivada da capacidade humana, mas da presença fortalecedora de Deus. A vida e o ministério de Paulo foram marcados por inúmeras provações, incluindo prisão, perseguição e dificuldades. No entanto,
ele permaneceu firme em sua missão, aurindo força de seu relacionamento com Cristo. O testemunho de Paulo encoraja os crentes a confiar na força de Deus, reconhecendo que é por meio dele que eles podem suportar e superar qualquer desafio. O fundamento bíblico para força e coragem também inclui o entendimento de que essas qualidades são cultivadas por meio da fé e da obediência. Em Deuteronômio 31:6, Moisés encoraja os israelitas enquanto se preparam para entrar na terra prometida, dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem fique apavorado por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, ele nunca o deixará nem o desamparará. Esta exortação ressalta a importância de confiar nas promessas de Deus e seguir seus mandamentos. Ao colocar sua fé na orientação de Deus, os israelitas puderam enfrentar seus inimigos com confiança, sabendo que o apoio de Deus era inabalável. A história de Esther fornece outro exemplo de coragem enraizada no apoio divino. Como rainha judia na Pérsia, Esther enfrentou a ameaça de genocídio contra seu povo. Apesar do risco para sua própria vida, ela se aproximou do rei para implorar pela salvação de seu povo. Sua coragem foi reforçada por sua fé na providência de Deus, quando ela declarou: se eu perecer, pereço. Esther 4:16. A disposição de Esther de agir diante do perigo ilustra o poder da coragem que é apoiado pela fé no tempo e na provisão de Deus. Sua história lembra aos crentes que Deus os equipa e os capacita para cumprir seus propósitos, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Além disso, os salmos estão repletos de declarações do apoio de Deus como fonte de força e coragem. O Salmo 27:1 proclama: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Este salmo enfatiza que a presença de Deus dissipa o medo e fornece uma base para a coragem. A confiança do salmista na proteção e libertação de Deus serve como um lembrete duradouro de que os crentes podem enfrentar os desafios da vida com ousadia, sabendo que Deus é seu refúgio e força. Além desses exemplos, a Bíblia ensina que a força e a coragem são cultivadas por meio de um relacionamento pessoal com Deus. À medida que os crentes se aproximam de Deus por meio da oração, meditação e adoração, eles são capacitados por seu Espírito para enfrentar os desafios com resiliência e fé. A presença interior do Espírito Santo fornece orientação, conforto e força, permitindo que os crentes permaneçam firmes diante da adversidade. Esse poder divino é lindamente articulado em 2 Timóteo 1:7, que afirma: porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder, amor e autodisciplina. Josué 1:9 é um dos versículos mais fortalecedores e encorajadores da Bíblia, oferecendo uma mensagem profunda sobre força, coragem e presença divina. Enquanto Josué está prestes a liderar os israelitas para a terra prometida após a morte de Moisés, Deus fala diretamente com ele, dizendo: não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Este versículo encapsula um mandamento divino juntamente com uma promessa tranquilizadora, tornando altamente relevante não apenas em seu contexto histórico, mas também na vida dos crentes hoje. O contexto de Josué 1:9 é fundamental para entender seu significado. Os israelitas vagavam pelo deserto há 40 anos, e o manto da liderança havia passado de Moisés, que os havia conduzido para fora do Egito, para Josué, seu sucessor. Liderar os israelitas para a terra prometida era uma tarefa assustadora, repleta de desafios e incertezas, incluindo a conquista de cidades fortificadas e o confronto com numerosos inimigos. Foi nesse momento crucial que Deus ordena que Josué seja forte e corajoso. Esse mandamento não era apenas um encorajamento, mas um imperativo divino, destacando a importância da força interior e da coragem no cumprimento dos propósitos de Deus. O mandamento de ser forte e corajoso ressalta a necessidade de possuir resiliência e bravura diante da adversidade. Força, neste contexto, refere-se a uma fortaleza interior e firmeza que permite ao indivíduo suportar dificuldades e permanecer inabalável em sua fé. A coragem, por outro lado, envolve a capacidade de enfrentar o medo, a incerteza e o perigo com ousadia e confiança. Juntas, força e coragem permitem que os crentes enfrentem os desafios da vida de frente, confiando na orientação e provisão de Deus.
A instrução de Deus a Josué também inclui uma admoestação crucial: não tenhas medo, não desanimeis. O medo e o desânimo são respostas humanas naturais ao desconhecido e a tarefas assustadoras. Mas as palavras de Deus lembram a Josué, e a nós, que essas emoções não devem nos impedir ou paralisar. Ao ordenar a Josué que não sucumba ao medo ou ao desânimo, Deus enfatiza a importância de manter uma mentalidade positiva e uma fé inabalável. Esse encorajamento divino serve como um lembrete de que, embora o medo seja uma emoção natural, ele não deve ditar nossas ações ou decisões. O aspecto mais reconfortante de Josué 1:9 é a promessa da presença de Deus, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Essa promessa é uma garantia profunda de que Josué não enfrentaria os desafios à frente sozinho, Deus estaria com ele a cada passo do caminho. A presença de Deus é a fonte suprema de força e coragem, proporcionando a confiança necessária para superar obstáculos e alcançar a vitória. Essa garantia da presença divina não se limita a Josué, estende-se a todos os crentes, oferecendo conforto e apoio diante das incertezas da vida. Em toda a Bíblia, a presença de Deus é descrita como uma fonte de conforto, força e orientação. No Salmo 23:4, Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, sua vara e seu cajado, eles me consolam. De modo similar, Isaías 41:10 tranquiliza os crentes: portanto, não temas, porque eu estou contigo, não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Esses versículos, juntamente com Josué 1:9, destacam a importância da presença de Deus para superar o medo e encontrar coragem para enfrentar os desafios da vida. O mandamento de ser forte e corajoso, juntamente com a promessa da presença de Deus, não se aplica apenas à liderança de Josué, mas também à vida dos crentes hoje. Cada pessoa enfrenta sua própria terra prometida, um conjunto único de desafios, metas e aspirações que exigem força e coragem para navegar. Seja buscando uma nova carreira, enfrentando desafios de saúde ou superando obstáculos pessoais, a certeza da presença de Deus fornece a base para dar passos ousados de fé. Além disso, Josué 1:9 serve como um lembrete de que Deus equipa aqueles que Ele chama. Josué foi escolhido para liderar os israelitas não por causa de suas próprias habilidades, mas porque Deus o havia designado para a tarefa. Essa designação divina veio com a garantia de que Deus o equiparia com a força e a coragem necessárias para cumprir sua missão. Este princípio é verdadeiro para os crentes hoje. Quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele também fornece os recursos e o apoio necessários para realizá-la. Nosso papel é confiar em sua provisão e avançar com fé. Em termos práticos, cultivar força e coragem envolve aprofundar nosso relacionamento com Deus por meio da oração, meditação e estudo de sua palavra. Ao mergulharmos nas Escrituras, somos lembrados das promessas de Deus e de sua fidelidade ao longo da história. Esse conhecimento reforça nossa fé, permitindo-nos confiar na orientação e presença de Deus em nossas próprias vidas. Além disso, cercar-nos de uma comunidade de fé solidária pode fornecer encorajamento e responsabilidade enquanto buscamos viver o chamado de Deus com coragem e força. Além disso, Josué 1:9 nos ensina sobre o poder da afirmação positiva e da mentalidade. Ao repetir o mandamento de Deus de ser forte e corajoso, reforçamos uma mentalidade de confiança e resiliência. Essa prática pode nos ajudar a combater pensamentos e medos negativos, substituindo-os por fé e determinação. Por meio da afirmação regular das promessas de Deus, podemos cultivar um ambiente mental e espiritual que promove coragem e força. O contexto de Josué 1:9 é fundamental e profundo, marcando uma transição significativa na liderança dos israelitas. Este versículo está situado em um momento crítico da história bíblica. Após a morte de Moisés, o servo de Deus que liderou os israelitas para fora do Egito e através do deserto por 40 anos. Com a morte de Moisés, o manto da liderança foi passado para Josué, seu fiel assessor. Essa transição não foi apenas uma mudança na liderança, foi um momento de grande incerteza e desafio para a nação de Israel. Josué 1:9 serve como comando direto de Deus a Josué, enfatizando a necessidade de força e coragem diante de tarefas assustadoras e desafios pessoais que estão por vir.
O novo papel de Joshua como líder veio com imensas responsabilidades. Ele foi encarregado de liderar os israelitas através do Rio Jordão e para a Terra Prometida, um território habitado por nações poderosas e cidades fortificadas. Os israelitas estavam vagando pelo deserto por décadas e agora estavam prestes a cumprir a promessa feita a seus ancestrais. No entanto, o caminho a seguir estava repleto de incertezas e conflitos potenciais. O manto de liderança que Josué herdou exigia não apenas proezas militares e estratégicas, mas também fortaleza espiritual e fé inabalável nas promessas de Deus. A ordem de Deus a Josué para ser forte e corajoso não foi apenas uma sugestão, era um imperativo. Esse mandamento foi repetido várias vezes em Josué 1 versículos 6, 7 e 9, ressaltando seu significado. A repetição dessa exortação destaca as qualidades essenciais necessárias para uma liderança eficaz, força para suportar desafios e coragem para enfrentar medos e incertezas. Esse mandamento divino serviu como encorajamento e lembrete de que o sucesso de Josué dependeria de sua confiança na força de Deus e não na sua. A necessidade de coragem na liderança é um princípio atemporal, pois os líderes geralmente enfrentam desafios que exigem ação decisiva e fé inabalável. A situação de Josué era particularmente assustadora porque ele estava seguindo os passos de Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica. Moisés havia sido um mediador entre Deus e o povo, realizando milagres e transmitindo as leis de Deus. Assumir tal papel exigia que Josué possuísse não apenas habilidades estratégicas e militares, mas também uma profunda confiança na orientação e nas promessas de Deus. A coragem exigida de Josué não era apenas para liderar batalhas, mas também para manter a integridade espiritual do povo e garantir sua adesão aos mandamentos de Deus. Além dos desafios de liderança, Joshua enfrentou desafios pessoais que exigiam força e coragem. Ele teve que superar suas próprias dúvidas e medos, confiando na certeza de Deus de sua presença. A promessa de Deus, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares, foi um poderoso lembrete de que Josué não estava sozinho. Essa garantia divina tinha o objetivo de fortalecer o espírito de Josué, capacitando-o a liderar com confiança e fé. Ele destaca a profunda verdade de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a presença da fé nas promessas de Deus. O contexto de Josué 1:9 também serve como uma lição mais ampla para os crentes de hoje, enfatizando a importância da coragem tanto na liderança quanto nos desafios pessoais. Seja liderando uma comunidade, uma família ou navegando em lutas pessoais, o chamado para ser forte e corajoso permanece relevante. Em nossas próprias vidas, encontramos vários desafios que testam nossa determinação e fé. Como Josué, somos chamados a confiar na presença e força de Deus. Este versículo nos encoraja a avançar com confiança, confiando que a orientação e o apoio de Deus estão sempre presentes. Em última análise, Josué 1:9 serve como um lembrete atemporal das qualidades essenciais necessárias para enfrentar os desafios da vida: força, coragem e fé inabalável na presença de Deus. Ele nos chama a abraçar nossos papéis com confiança, sabendo que somos capacitados por um Deus que promete estar conosco a cada passo do caminho. Essa garantia divina fornece a base para uma liderança enraizada na fé, permitindo-nos superar obstáculos e cumprir nosso propósito com coragem e força. Força e coragem são duas qualidades essenciais que permitem aos indivíduos navegar pelas complexidades e desafios da vida. Essas virtudes são celebradas em culturas, religiões e filosofias como atributos fundamentais que contribuem para o crescimento pessoal, a resiliência e a capacidade de superar as adversidades. No contexto de uma perspectiva bíblica e cristã, força e coragem não são apenas atributos pessoais, mas dons divinos que capacitam os crentes a cumprir seus propósitos dados por Deus. Vamos nos aprofundar nas definições de força e coragem, explorando seus significados e significados, particularmente à luz dos ensinamentos bíblicos. A força é fundamentalmente definida como a capacidade de resistir ou superar a adversidade. É a resiliência interior que permite que os indivíduos suportem as dificuldades, mantenham a compostura em situações difíceis e perseverem diante dos desafios. No reino físico, a força geralmente se refere à força e resistência muscular. No entanto, em um sentido mais amplo, abrange fortaleza mental, emocional e espiritual.
É a capacidade de se manter firme quando as circunstâncias se tornam esmagadoras e a determinação de seguir em frente apesar dos obstáculos. De uma perspectiva bíblica, a força é frequentemente associada à confiança no poder de Deus, e não na capacidade humana. Filipenses 4:13 afirma: "Posso tudo isso naquele que me fortalece", destacando a ideia de que a verdadeira força vem do poder de Deus. Essa força divina permite que os crentes enfrentem as provações com confiança, sabendo que são apoiados por um poder superior. A força, nesse sentido, não é apenas sobre resiliência pessoal, mas sobre extrair dos recursos inesgotáveis de Deus para superar os desafios da vida. Ao longo da Bíblia, existem inúmeros exemplos de indivíduos que exemplificaram a força por meio de sua fé em Deus. Por exemplo, Sansão, conhecido por seu poder físico, derivou sua força de sua dedicação a Deus como nazireu. Sua história ilustra que, embora a força física seja significativa, é a presença e o poder de Deus que sustentam e capacitam os indivíduos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, apesar de enfrentar perseguição, prisão e dificuldades, demonstrou uma força incrível enraizada em sua fé inabalável e compromisso com a divulgação do Evangelho. Suas cartas, como 2 Coríntios 12:9-10, enfatizam que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, reforçando a ideia de que a confiança no poder divino é a verdadeira fonte de força. A coragem, por outro lado, é definida como a disposição de enfrentar o medo, a dor ou a incerteza com bravura. É a qualidade que permite que os indivíduos enfrentem. Na Bíblia, a coragem é frequentemente descrita como uma resposta ao chamado de Deus e uma confiança em suas promessas. Uma das figuras bíblicas mais conhecidas que exemplificou a coragem é Davi. Como um jovem pastor, Davi corajosamente enfrentou o gigante Golias com nada além de uma funda e pedras, declarando sua fé na libertação de Deus. Sua confiança não estava enraizada em suas próprias habilidades, mas em sua confiança de que Deus lhe daria a vitória. Esta história, encontrada em 1 Samuel 17, ilustra que a verdadeira coragem vem da fé no poder e nas promessas de Deus. Da mesma forma, Esther, uma rainha judia na Pérsia, demonstrou notável coragem ao arriscar sua vida para salvar seu povo do genocídio. Apesar das possíveis consequências, Esther se aproximou do rei, sabendo que suas ações poderiam levar à sua morte. Suas famosas palavras, "Se eu perecer, pereço", Esther 4:16, refletem sua disposição de enfrentar o perigo pelo bem de seu povo e sua fé na providência de Deus. A coragem de Esther foi alimentada por seu compromisso com sua identidade e sua confiança no plano de Deus, mostrando que a coragem muitas vezes envolve autossacrifício e a busca de um bem maior. No Novo Testamento, os apóstolos demonstraram coragem ao espalhar a mensagem de Jesus Cristo, muitas vezes enfrentando perseguição e martírio. Seu compromisso inabalável com sua missão, apesar dos riscos, destaca o poder transformador da coragem enraizada na fé. A disposição dos primeiros cristãos de suportar o sofrimento por suas crenças serve como um testemunho duradouro da coragem que surge de uma profunda convicção e confiança em Deus. O fundamento bíblico para a força e coragem é ainda mais enfatizado pelas repetidas garantias de Deus ao seu povo. Josué 1:9 é um excelente exemplo, onde Deus ordena a Josué que seja forte e corajoso ao liderar os israelitas para a terra prometida. Este mandamento é acompanhado pela promessa da presença de Deus, ressaltando que a força e a coragem estão intimamente ligadas ao apoio divino. A garantia de Deus de que Ele estará com Josué onde quer que você vá fornece a base para a coragem de Josué, demonstrando que a verdadeira bravura está fundamentada no conhecimento da presença fiel de Deus. Em termos práticos, desenvolver força e coragem envolve cultivar um relacionamento com Deus, mergulhar em sua palavra e confiar em suas promessas. A oração, a meditação e o apoio da comunidade são vitais para nutrir essas qualidades, fornecendo encorajamento e reforço em tempos de dificuldade. Além disso, abraçar os desafios como oportunidades de crescimento e dar um passo de fé pode ajudar as pessoas a desenvolver resiliência e coragem ao longo do tempo. De uma perspectiva bíblica, força e coragem são vistas como dons divinos de Deus, concedidos aos crentes para capacitá-los em sua jornada espiritual. Essas qualidades não são meramente atributos pessoais.
mas estão profundamente enraizadas na fé e na confiança em Deus. A Bíblia retrata consistentemente força e coragem como virtudes cultivadas por meio de um relacionamento próximo com Deus, enfatizando que a verdadeira força e bravura vem da confiança em seu poder e promessas. Ao longo das Escrituras, força e coragem são descritas como essenciais para cumprir os propósitos de Deus e vencer os desafios da vida. A Bíblia fornece numerosos exemplos de indivíduos que exemplificaram essas qualidades, muitas vezes diante de adversidades esmagadoras, destacando sua confiança no poder de Deus. Essas histórias servem como testemunhos duradouros do poder transformador da fé no desenvolvimento de força e coragem. Um dos exemplos mais proeminentes de força e coragem na Bíblia é a história de Josué, que foi encarregado de liderar os israelitas para a terra prometida após a morte de Moisés. Em Josué 1:9, Deus ordena a Josué: "Não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá." Essa diretriz divina ressalta a ideia de que a força e a coragem de Josué são dons de Deus, enraizados na certeza de sua presença e apoio. A fé de Josué nas promessas de Deus o capacitou a liderar os israelitas com confiança, demonstrando que a verdadeira coragem nasce da confiança na fidelidade de Deus. Da mesma forma, a história de Davi e Golias ilustra como a fé em Deus pode capacitar as pessoas com força e coragem. Como um jovem pastor, Davi enfrentou o gigante Golias armado apenas com uma funda e pedras. Mas sua confiança resultou de sua fé inabalável na libertação de Deus. Em 1 Samuel 17:45, Davi declara a Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." A coragem de Davi não se baseava em suas próprias habilidades, mas em sua confiança no poder de Deus para conceder-lhe a vitória. Esta história exemplifica como a fé em Deus permite que os crentes enfrentem desafios aparentemente intransponíveis com ousadia e bravura. O apóstolo Paulo também fala da perspectiva bíblica de força e coragem como dons de Deus. Em Filipenses 4:13, Paulo escreve: "Posso tudo isso naquele que me fortalece." Este versículo destaca a crença de que a verdadeira força não é derivada do esforço humano, mas da presença fortalecedora de Deus. Ao longo de seu ministério, Paulo enfrentou inúmeras provações, incluindo perseguição, prisão e sofrimento físico, mas permaneceu firme em sua missão, extraindo força de seu relacionamento com Cristo. O testemunho de Paulo serve como um poderoso lembrete de que a força e a coragem estão enraizadas na fé e na confiança na provisão de Deus. A Bíblia também retrata a força e coragem como qualidades desenvolvidas por meio do crescimento espiritual e da confiança na palavra de Deus. Em Efésios 6:10, Paulo exorta os crentes a serem fortes no Senhor e em seu grande poder. Esta instrução enfatiza a importância de se alicerçar na força de Deus, reconhecendo que é por meio de seu poder que os crentes podem resistir às batalhas espirituais e superar as adversidades. A passagem continua com a metáfora da armadura de Deus, destacando a natureza protetora e fortalecedora da fé no desenvolvimento de força e coragem. Outra figura bíblica que exemplificou força e coragem por meio da fé é Esther, uma rainha judia na Pérsia que arriscou sua vida para salvar seu povo do genocídio. Apesar das possíveis consequências, Esther se aproximou do rei com coragem, declarando: "Se eu perecer, pereço." Esther 4:16. Sua disposição de agir diante do perigo foi alimentada por sua confiança na providência de Deus e seu compromisso com sua identidade como parte do povo de Deus. A história de Esther demonstra como a coragem muitas vezes envolve o autossacrifício e a busca de um bem maior, fortalecidos pela fé no plano de Deus. A história de Daniel também destaca a perspectiva bíblica de força e coragem como dons de Deus. Quando confrontado com a ameaça de ser jogado na cova dos leões por se recusar a parar de orar a Deus, Daniel permaneceu firme em sua fé. Sua confiança na proteção de Deus o capacitou a enfrentar os leões com coragem. E a libertação de Deus afirmou sua fidelidade. A história de Daniel serve como um testemunho do poder da fé no desenvolvimento de força e coragem, mesmo nas situações mais perigosas. Os salmos estão repletos de declarações da força e proteção de Deus, reforçando a ideia de que essas qualidades são dons de Deus.
No Salmo 27:1, Davi proclama: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Este salmo enfatiza que a presença de Deus dissipa o medo e fornece uma base para a coragem. A confiança do salmista na proteção e libertação de Deus serve como um lembrete duradouro de que os crentes podem enfrentar os desafios da vida com ousadia, sabendo que Deus é seu refúgio e força. Além desses exemplos, a Bíblia ensina que a força e a coragem são cultivadas por meio de um relacionamento pessoal com Deus. À medida que os crentes se aproximam de Deus por meio da oração, meditação e adoração, eles são capacitados por seu Espírito para enfrentar os desafios com resiliência e fé. A presença interior do Espírito Santo fornece orientação, conforto e força, permitindo que os crentes permaneçam firmes diante da adversidade. Essa capacitação divina é lindamente articulada em 2 Timóteo 1:7, que afirma: porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder, amor e autodisciplina. Em termos práticos, desenvolver força e coragem envolve nutrir o relacionamento com Deus, mergulhar em Sua palavra e confiar em Suas promessas. A oração, a meditação e o apoio da comunidade são vitais para cultivar essas qualidades, fornecendo encorajamento e reforço em tempos de dificuldade. Além disso, abraçar os desafios como oportunidades de crescimento e dar um passo de fé pode ajudar as pessoas a desenvolver resiliência e coragem ao longo do tempo. A diferença entre força e coragem mundana e piedosa é uma distinção fundamental que molda como os indivíduos abordam os desafios e adversidades da vida. A força e a coragem mundanas muitas vezes enfatizam a autossuficiência, as habilidades pessoais e os recursos externos, enquanto a força e a coragem divinas estão enraizadas na fé, na confiança em Deus e na compreensão do propósito divino. Essa diferença é crucial para os crentes que buscam alinhar suas vidas com os princípios bíblicos e recorrer a uma fonte de força que transcende as limitações humanas. A força mundana é tipicamente associada ao poder físico, resistência mental e capacidade de dominar ou controlar as circunstâncias. Muitas vezes é medido por realizações, status, riqueza e capacidade de influenciar os outros. Essa forma de força depende em grande parte de fatores externos, como posição social, recursos financeiros e habilidades pessoais. Em um mundo que valoriza a independência e a autossuficiência, a força mundana incentiva os indivíduos a confiar em suas próprias capacidades e a buscar segurança em bens e realizações materiais. No entanto, a Bíblia adverte contra colocar a confiança final na força mundana, pois ela é inerentemente limitada e transitória. Em Jeremias 9:23-24, o Senhor diz: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte se glorie na sua força, nem o rico se glorie nas suas riquezas, mas aquele que se glorie nisto, que tem o entendimento de me conhecer, que eu sou o Senhor. Esta passagem ressalta a futilidade de confiar apenas na força e sabedoria humanas, enfatizando a importância de conhecer e confiar em Deus como a verdadeira fonte de força. A coragem mundana também está enraizada na autoconfiança e na crença de que se pode superar desafios por meio de pura força de vontade e determinação. Esse tipo de coragem geralmente envolve assumir riscos e enfrentar medos com base na bravura pessoal e na autoconfiança. Embora a coragem mundana possa levar a conquistas impressionantes e atos de heroísmo, ela também pode ser passageira e vulnerável ao fracasso, pois depende de limitações e circunstâncias humanas. Em contraste, a força divina é caracterizada por uma profunda confiança no poder e na presença de Deus. É uma fortaleza interior que vem da confiança nas promessas de Deus e em sua capacidade de sustentar e capacitar seu povo. A força divina reconhece que as capacidades humanas são limitadas e que o verdadeiro poder vem somente de Deus. Isaías 42:29-31 capta lindamente esse conceito. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Até os jovens ficam cansados e cansados, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não desfalecerão. Esta passagem enfatiza que aqueles que colocam sua esperança no Senhor receberão força renovada, ilustrando o poder transformador de confiar em Deus e não em si mesmo. Da mesma forma, a coragem piedosa está enraizada na fé e na certeza da presença e orientação de Deus.
é a disposição de enfrentar o medo, a dor e a incerteza com a confiança de que Deus está conosco e que seus propósitos prevalecerão. Esse tipo de coragem é exemplificado por figuras bíblicas como Josué, que foi ordenado a ser forte e corajoso. Josué 1h09 ao liderar os israelitas para a terra prometida. A coragem de Josué não se baseava em suas próprias habilidades, mas na promessa do apoio inabalável de Deus. A história de Davi e Golias ilustra ainda mais a diferença entre a coragem mundana e a piedosa. Enquanto Golias confiava em suas proezas físicas e força militar, a coragem de Davi veio de sua fé na libertação de Deus. Em 1 Samuel 17h45, Davi declara a Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." A vitória de Davi sobre Golias demonstra que a verdadeira coragem não depende de fatores externos, mas da confiança no poder de Deus para superar desafios aparentemente intransponíveis. A coragem piedosa também envolve entregar o controle e confiar na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem terríveis. A história de Daniel na cova dos leões é um exemplo poderoso desse tipo de coragem. Apesar da ameaça de morte, Daniel continuou a orar e confiar na proteção de Deus. Sua fidelidade foi recompensada quando Deus fechou a boca dos leões, livrando-o do mal. A história de Daniel ressalta a importância de confiar no tempo e na provisão de Deus, mesmo diante do perigo. Além disso, a força e a coragem piedosas muitas vezes se manifestam por meio da humildade e da disposição de servir aos outros. O próprio Jesus Cristo é o exemplo máximo de força e coragem divinas, pois ele voluntariamente deu sua vida pela humanidade. Sua força era evidente em seu compromisso inabalável de cumprir o plano de Deus, mesmo diante do sofrimento e da morte. Em Filipenses 2:5-8, Paulo descreve a humildade e a obediência de Jesus, destacando que a verdadeira força e coragem geralmente envolvem autossacrifício e foco no bem maior. O apóstolo Paulo também exemplificou a força e a coragem piedosas em seu ministério. Apesar de enfrentar perseguição, prisão e dificuldades, Paulo permaneceu firme em sua missão de espalhar o Evangelho. Em 2 Coríntios 12:9-10, Paulo escreve: "Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." O reconhecimento de Paulo de suas fraquezas e confiança na graça de Deus ilustra a essência da força divina, encontrar poder na vulnerabilidade e depender da suficiência de Deus. A transição da liderança de Moisés para Josué marca um período significativo e transformador na história dos israelitas, repleto de desafios, expectativas e promessas divinas. Essa transição não é apenas uma mudança na liderança humana, mas uma continuação do plano de aliança de Deus com seu povo. A mudança na liderança de Moisés, o grande profeta que tirou os israelitas da escravidão egípcia, para Josué, seu sucessor designado, representa um momento crítico na história bíblica, onde o cumprimento da promessa de Deus a Abraão sobre a terra de Canaã deveria ser realizado. Moisés tinha sido uma figura central na vida dos israelitas, servindo como líder escolhido por Deus para guiá-los para fora da escravidão no Egito e através de sua jornada no deserto em direção à terra prometida. Ele era o mediador entre Deus e o povo, entregando a lei e estabelecendo o fundamento do relacionamento de Israel com Yahvé. No entanto, devido a um ato de desobediência nas águas de Meribá, Números 20:12, Moisés não teve permissão para levar o povo à terra prometida. Em vez disso, Deus designou Josué, fiel ajudante de Moisés, para sucedê-lo e cumprir a tarefa de conquistar e colonizar a terra de Canaã. A transição da liderança de Moisés para Josué é detalhada em Deuteronômio 31:1-8 e Josué 1:1-9. Deus ordena que Josué assuma o comando, assegurando-lhe que, assim como ele estava com Moisés, ele estaria com ele. Essa nomeação divina é significativa, pois enfatiza a presença e orientação contínuas de Deus com seu povo, apesar das mudanças na liderança humana. Josué serviu como assistente de Moisés por muitos anos e provou ser um homem de fé e coragem, principalmente como um dos 2 espias que acreditavam que os israelitas poderiam conquistar Canaã apesar da oposição assustadora. Números 13:14. Liderar os israelitas para a terra prometida foi um enorme desafio para Josué, tanto como líder militar quanto como guia espiritual.
A terra de Canaã era habitada por numerosas tribos e cidades fortificadas, cada uma apresentando obstáculos formidáveis à conquista dos israelitas. A tarefa exigia não apenas estratégia militar, mas também uma liderança forte para unir e inspirar um povo que havia experimentado gerações de escravidão, peregrinação e incerteza. Josué enfrentou a difícil tarefa de suceder Moisés, um líder reverenciado cujos sapatos pareciam impossíveis de preencher. Ele precisava ganhar a confiança do povo e, ao mesmo tempo, garantir sua obediência às leis de Deus. O mandamento de Deus a Josué para ser forte e corajoso, Josué 1:9, é repetido várias vezes no capítulo de abertura do livro de Josué. Este mandamento é mais do que apenas encorajamento, é um imperativo divino que ressalta as qualidades necessárias para uma liderança eficaz e o cumprimento das promessas de Deus. A exortação repetida destaca a necessidade crítica de força e coragem diante de tarefas assustadoras e oposição. O mandamento de Deus serve tanto como uma garantia de sua presença quanto como um desafio para Josué estar à altura da ocasião. O significado do mandamento de Deus está em sua ênfase na confiança no apoio divino, em vez de apenas na força humana. O mandamento de ser forte e corajoso está associado à promessa de que o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares, Josué 1:9. Essa certeza da presença de Deus é uma poderosa fonte de força e confiança, permitindo que Josué enfrente os desafios à frente com fé e determinação. Ele destaca o princípio bíblico de que a verdadeira força e coragem vem da confiança nas promessas de Deus e em seu apoio inabalável. A liderança de Josué foi marcada por um profundo compromisso com a obediência aos mandamentos de Deus e confiança em sua orientação. Um de seus primeiros atos como líder foi enviar espiões a Jericó para avaliar a terra e suas defesas. Esse movimento estratégico demonstrou a sabedoria prática de Joshua e a confiança na inteligência e na preparação. A subsequente travessia do Rio Jordão, onde Deus milagrosamente separou as águas, Josué 3, solidificou ainda mais o papel de Josué como um líder que confiava no poder e no tempo de Deus. A conquista de Jericó, uma das primeiras grandes batalhas na Terra Prometida, serve como um testemunho da fé e coragem de Josué. Seguindo as instruções específicas de Deus, Josué liderou os israelitas em uma estratégia militar aparentemente não convencional de marchar ao redor da cidade por 7 dias, culminando no colapso milagroso das muralhas de Jericó, Josué 6. Essa vitória foi uma demonstração poderosa da fidelidade de Deus às suas promessas e da importância da obediência aos seus mandamentos. Ao longo de sua liderança, Josué enfrentou inúmeros desafios, incluindo a necessidade de manter a unidade e a fidelidade entre os israelitas, a tarefa de distribuir a terra entre as tribos e a constante ameaça de inimigos externos. No entanto, ele permaneceu firme em seu compromisso com Deus, encorajando consistentemente o povo a aderir à aliança e lembrando-os da fidelidade de Deus. Seu discurso de despedida aos israelitas em Josué 23:24 enfatiza a necessidade de obediência contínua e confiança em Deus, ressaltando o tema central de sua liderança. A transição de Moisés para Josué e os desafios que Josué enfrentou servem como lições duradouras de liderança, fé e confiança em Deus. A história de Josué ilustra a importância de confiar nas promessas de Deus, buscar sua orientação e demonstrar coragem diante da adversidade. Ele lembra aos crentes que a verdadeira liderança não é sobre poder ou força pessoal, mas sobre fidelidade ao chamado de Deus e confiança em sua presença. A promessa de Deus de sua presença é um tema central na Bíblia, oferecendo segurança e encorajamento aos crentes enquanto enfrentam vários desafios. Essa promessa está poderosamente encapsulada nas palavras de Deus a Josué, quando ele assume a liderança dos israelitas após a morte de Moisés. Em Josué 1:9, Deus ordena a Josué que seja forte e corajoso, assegurando-lhe que o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa garantia divina não é apenas uma fonte de força e coragem para Josué, mas também uma verdade fundamental para todos os crentes, ressaltando o poder transformador da presença de Deus ao enfrentar as adversidades da vida. O contexto da promessa de Deus a Josué é significativo. Josué estava assumindo um papel monumental, encarregado de liderar os israelitas para a Terra Prometida, uma terra cheia de inimigos formidáveis e cidades fortificadas.
Este foi um desafio assustador, especialmente para alguém que segue os passos de Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica. A garantia de Deus de sua presença foi, portanto, crucial para a confiança e o sucesso de Josué. A promessa de que Deus estaria com ele onde quer que fosse deu a Josué a força e a coragem necessárias para cumprir sua missão divina. A promessa de Deus de estar com Josué ressalta a fonte da força e coragem de Josué. Ao contrário da força mundana, que muitas vezes depende de habilidades pessoais ou recursos externos, a força divina está enraizada na certeza da presença e do poder de Deus. Essa presença divina é o que permitiu que Josué liderasse com confiança, sabendo que não estava sozinho em seus esforços. A mesma promessa da presença de Deus é reiterada em toda a Bíblia, enfatizando sua importância como fonte de capacitação para os crentes. Um dos aspectos mais profundos da promessa de Deus é sua ênfase em sua presença contínua. A garantia de Deus a Josué de que ele estaria com ele onde quer que você vá é um lembrete de que a presença de Deus não é limitada por localização ou circunstância. Essa promessa é ecoada em Deuteronômio 31:6, onde Moisés diz aos israelitas: sede fortes e corajosos. Não tenha medo nem fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, ele nunca o deixará nem o desamparará. Essa garantia é a pedra angular da fé, proporcionando aos crentes a confiança para enfrentar os desafios sabendo que Deus está sempre com eles. A presença de Deus capacita os crentes a enfrentar os desafios com confiança e fé, fornecendo orientação, força e segurança. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que extraíram força e coragem do conhecimento da presença de Deus. No Salmo 23:4, Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, sua vara e seu cajado, eles me consolam. A confiança e a falta de medo de Davi derivam de sua confiança na presença e proteção de Deus, ilustrando como a presença divina pode dissipar o medo e fornecer conforto. A história de Gideão é outro exemplo de como a presença de Deus capacita os crentes. Quando Deus chamou Gideão para liderar Israel contra os midianitas, Gideão estava cheio de dúvidas e insegurança. No entanto, Deus o tranquilizou, dizendo: eu estarei contigo, e tu matarás todos os midianitas, não deixando ninguém vivo. Juízes 6:16. Essa certeza da presença de Deus transformou Gideão de um indivíduo tímido em um líder corajoso, capaz de levar Israel à vitória. A história de Gideão ressalta o poder transformador da presença de Deus em capacitar os crentes a superar seus medos e realizar grandes coisas. No Novo Testamento, a promessa da presença de Deus continua a ser uma fonte de força e coragem para os crentes. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou a seus discípulos sua presença contínua, dizendo: e certamente estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Essa promessa do Espírito Santo, que habitaria dentro dos crentes, oferece orientação, conforto e capacitação, capacitando-os a enfrentar os desafios com fé e confiança. A presença do Espírito Santo é um lembrete constante de que os crentes nunca estão sozinhos, mesmo diante da adversidade. O apóstolo Paulo também fala da presença fortalecedora de Deus em suas cartas. Em 2 Coríntios 12:9, ele escreve: mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O reconhecimento de Paulo de suas próprias fraquezas e confiança na graça de Deus destaca a fonte de sua força e coragem. É por meio da presença e do poder de Deus que Paulo foi capaz de suportar perseguição, prisão e dificuldades, mantendo-se firme em sua missão. A promessa de presença de Deus não é apenas uma fonte de força individual, mas também um chamado à comunidade e à unidade entre os crentes. Em Hebreus 13:5-6, o autor encoraja os crentes a confiar na presença e no apoio de Deus, dizendo: mantende a vossa vida livre do amor ao dinheiro e contentai-vos com o que tendes. Porque Deus disse: nunca vos deixarei, nunca te abandonarei. Por isso, dizemos com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não terei medo. O que meros mortais podem fazer comigo? Essa certeza da presença de Deus promove um senso de comunidade e apoio mútuo entre os crentes, pois eles encorajam uns aos outros a permanecerem firmes na fé.
Em termos práticos, cultivar a consciência da presença de Deus envolve oração regular, meditação e envolvimento com as Escrituras. Ao mergulhar na Palavra de Deus e buscar sua orientação por meio da oração, nos abrimos para a presença fortalecedora de Deus em nossas vidas. Essa prática espiritual nutre nossa fé e fortalece nossa confiança, permitindo-nos enfrentar os desafios com resiliência e coragem. A fé desempenha um papel crucial no desenvolvimento de força e coragem, servindo como base sobre a qual os crentes podem construir uma vida resiliente e corajosa. No contexto cristão, a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma confiança ativa nas promessas, soberania e bondade de Deus. Essa confiança capacita os indivíduos a enfrentar os desafios da vida com confiança e bravura, sabendo que são apoiados por um poder superior que é amoroso e fiel. Ao explorar o papel da fé no cultivo de força e coragem, podemos obter uma compreensão mais profunda de como essas virtudes estão intrinsecamente conectadas à jornada espiritual de um crente. Em sua essência, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. É a crença confiante no caráter e nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas ou esmagadoras. A fé em Deus serve como base para a verdadeira força e coragem porque muda o foco das limitações humanas para as possibilidades divinas. Quando os crentes depositam sua confiança em Deus, eles reconhecem que Ele está no controle e que seus planos são, em última análise, para o bem deles. Essa confiança na soberania de Deus proporciona uma sensação de paz e segurança, permitindo que os indivíduos enfrentem a adversidade com resiliência e coragem. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que demonstraram notável força e coragem por meio de sua fé em Deus. Um dos exemplos mais proeminentes é Abraão, que é frequentemente referido como o pai da fé. Quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e viajar para uma terra desconhecida, ele obedeceu sem hesitação, confiando na promessa de Deus de torná-lo o pai de muitas nações. A fé de Abraão não se baseava em seu próprio entendimento ou habilidades, mas em sua confiança inabalável na palavra de Deus. Sua disposição de dar um passo de fé, mesmo quando o caminho era incerto, ilustra como a fé serve como base para a coragem e força. Da mesma forma, a história de Moisés destaca o poder transformador da fé no desenvolvimento de força e coragem. Apesar de sua relutância inicial e sentimentos de inadequação, Moisés foi escolhido por Deus para liderar os israelitas para fora do Egito e através do deserto para a terra prometida. Ao longo dessa jornada, Moisés enfrentou inúmeros desafios, incluindo a oposição do faraó, as murmurações dos israelitas e a dureza do ambiente desértico. No entanto, sua fé nas promessas de Deus e sua confiança na orientação divina o capacitaram a perseverar e cumprir sua missão. A vida de Moisés demonstra que a fé na soberania e provisão de Deus pode transformar até mesmo os desafios mais assustadores em oportunidades de crescimento e vitória. A história de Daniel é outro exemplo poderoso de fé como base para força e coragem. Quando confrontado com a ameaça de morte na cova dos leões por se recusar a parar de orar a Deus, Daniel permaneceu firme em sua fé, confiando que Deus o protegeria. Sua coragem não se baseava em suas próprias habilidades, mas em sua confiança no poder de Deus para libertá-lo. A fé de Daniel o capacitou a enfrentar o perigo com ousadia e confiança, resultando em uma libertação milagrosa que testificou a fidelidade de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo serve como um exemplo profundo de força e coragem movidas pela fé. Ao longo de seu ministério, Paulo encontrou provações significativas, incluindo perseguição, prisão e naufrágios. Apesar desses desafios, ele permaneceu inabalável em seu compromisso de espalhar o Evangelho. A fé de Paulo nas promessas de Deus e sua confiança na soberania divina deram-lhe forças para suportar as dificuldades e coragem para continuar sua missão. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: "Posso tudo isso naquele que me fortalece", enfatizando que sua capacidade de perseverar estava enraizada em sua fé em Cristo. A fé não apenas fornece a base para a força e a coragem individuais, mas também promove um senso de comunidade e apoio entre os crentes. Em Hebreus 10:23-25, o autor encoraja os crentes a se apegarem à sua fé e a encorajarem uns aos outros em amor e boas obras.
Esse senso de comunidade fortalece a fé individual e fornece a coragem coletiva necessária para enfrentar os desafios juntos, apoiando-se mutuamente e confiando nas promessas de Deus. Os crentes podem obter força e coragem de sua fé compartilhada. O papel da fé no desenvolvimento de força e coragem é ainda mais enfatizado por meio da prática da oração e meditação na palavra de Deus. A oração é uma expressão de fé, um meio de se comunicar com Deus e buscar sua orientação e força. Por meio da oração, os crentes podem expressar seus medos, dúvidas e desejos, confiando-os aos cuidados de Deus. Esse ato de rendição promove um profundo senso de paz e segurança, permitindo que os indivíduos enfrentem os desafios com confiança. A meditação nas Escrituras também reforça a fé, lembrando os crentes das promessas de Deus e de sua fidelidade ao longo da história. À medida que os indivíduos mergulham na palavra de Deus, eles são lembrados de seu poder e amor, que servem de base para sua força e coragem. A fé também capacita os crentes a ver os desafios como oportunidades de crescimento e transformação. Ao confiar na soberania de Deus, os indivíduos podem ver a adversidade como um meio de refinar seu caráter e aprofundar sua confiança nele. Essa mudança de perspectiva permite que os crentes abordem os desafios com resiliência e esperança, confiantes de que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem deles. Romanos 8:28. Essa compreensão da soberania e do propósito de Deus fornece uma base sólida para desenvolver força e coragem diante da adversidade. Além disso, a fé nas promessas de Deus instila um senso de propósito e direção na vida dos crentes. Saber que eles fazem parte de um plano divino maior dá às pessoas a coragem de seguir seu chamado e perseverar em seus esforços. Esse senso de propósito é um poderoso motivador, levando os crentes a superar obstáculos e permanecer firmes em sua fé. A fé é uma força poderosa que ajuda a superar o medo e a dúvida, proporcionando aos crentes uma sensação de paz e segurança. Em um mundo cheio de incertezas, desafios e ansiedades, a fé atua como uma âncora estabilizadora, permitindo que os indivíduos naveguem pelas complexidades da vida com confiança e tranquilidade. Esse profundo efeito da fé está enraizado em sua capacidade de mudar o foco das limitações humanas para as promessas divinas, promovendo uma profunda confiança na soberania e no amor de Deus. Ao explorar como a fé ajuda a superar o medo e a dúvida, podemos obter informações sobre seu poder transformador e seu papel no cultivo da paz interior. Em sua essência, a fé é sobre confiança e crença em algo maior do que si mesmo. No contexto do cristianismo, a fé envolve confiar no caráter, nas promessas e no plano divino de Deus. Essa confiança não se baseia em evidências tangíveis, mas em uma convicção profunda de que Deus é fiel, amoroso e está no controle. A fé permite que os crentes olhem além de suas circunstâncias imediatas e coloquem sua esperança no plano final de Deus, proporcionando uma sensação de segurança que transcende os desafios mundanos. Uma das principais maneiras pelas quais a fé ajuda a superar o medo e a dúvida é mudando o foco do visível para o invisível, do temporal para o eterno. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo escreve: "Porque vivemos pela fé, não pelo que vemos." Este versículo encapsula a essência da fé como uma confiança na mão invisível de Deus, guiando e sustentando os crentes nas provações da vida. Ao se concentrar nas promessas de Deus em vez das incertezas do presente, a fé permite que os indivíduos superem o medo e a dúvida, confiando na provisão e no tempo de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que venceram o medo e a dúvida por meio da fé. Abraão, por exemplo, enfrentou a perspectiva assustadora de deixar sua terra natal e viajar para uma terra desconhecida baseada apenas na promessa de Deus. Apesar das incertezas e perigos potenciais, a fé de Abraão na palavra de Deus permitiu que ele superasse o medo e desse um passo em obediência. Sua disposição de confiar no plano de Deus, mesmo quando não foi totalmente revelado, ilustra como a fé fornece a garantia necessária para vencer a dúvida e abraçar os propósitos de Deus. Da mesma forma, a história de Moisés e os israelitas cruzando o Mar Vermelho é uma prova do poder da fé em vencer o medo. Diante do exército egípcio que os perseguia e do mar à sua frente, os israelitas foram tomados pelo medo e pela dúvida. No entanto, a fé de Moisés na promessa de libertação de Deus o capacitou a liderar o povo. Em Êxodo 14:13-14,
Moisés tranquiliza os israelitas, dizendo: não tenham medo. Mantenha-se firme e você verá a libertação que o Senhor lhe trará hoje. Sua fé na capacidade de Deus de libertá-los forneceu a confiança e a paz necessárias para enfrentar o obstáculo aparentemente intransponível. A fé também proporciona paz e segurança, promovendo um senso da presença e proteção de Deus. No Salmo 23:4, Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, sua vara e seu cajado, eles me consolam. Este versículo destaca a profunda paz que vem de saber que Deus está conosco, guiando-nos e protegendo-nos nos desafios da vida. A fé de Davi na presença de Deus dissipou o medo e instilou um profundo sentimento de paz, demonstrando o poder transformador da fé na superação da dúvida e da ansiedade. No Novo Testamento, Jesus frequentemente enfatiza a importância da fé para superar o medo e a dúvida. Em Mateus 14, 22-33, a história de Jesus andando sobre as águas ilustra esse princípio. Quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele sai do barco com fé, mas começa a afundar quando se concentra no vento e nas ondas. A resposta de Jesus: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ressalta a importância de manter a fé na presença e no poder de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras. Esta história ilustra que a fé, quando inabalável, pode capacitar os crentes a superar o medo e experimentar a paz, mesmo em meio às tempestades da vida. O apóstolo Paulo também fala sobre o papel da fé em fornecer paz e segurança. Em Filipenses 4, 6, 7, ele escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta passagem destaca a relação entre fé e paz, enfatizando que confiar na provisão e soberania de Deus pode dissipar a ansiedade e encher o coração de paz divina. Ao colocar suas preocupações nas mãos de Deus, os crentes podem experimentar uma sensação de calma e segurança, sabendo que Ele está no controle. A fé também capacita os crentes a superar o medo e a dúvida, fornecendo um senso de propósito e direção. Ao confiar no plano de Deus, os indivíduos podem ver os desafios como oportunidades de crescimento e transformação. Essa mudança de perspectiva permite que os crentes abordem a adversidade com resiliência e esperança, confiantes de que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem deles. Romanos 8:28. Essa compreensão da soberania e do propósito de Deus fornece uma base sólida para desenvolver força e coragem diante da adversidade. Além disso, a fé encoraja os crentes a cultivar uma mentalidade de gratidão e positividade, que pode neutralizar o medo e a dúvida. Ao se concentrar nas bênçãos e provisões em suas vidas, as pessoas podem promover um espírito de gratidão que dissipa a negatividade e promove uma sensação de paz. Essa prática de gratidão reforça a fé, lembrando os crentes da fidelidade e bondade de Deus ao longo de sua jornada. Além desses benefícios pessoais, a fé promove um senso de comunidade e apoio entre os crentes. Ao compartilhar suas experiências e encorajar uns aos outros na fé, as pessoas podem obter força e coragem de suas crenças compartilhadas. Esse senso de comunidade fornece o apoio coletivo necessário para enfrentar os desafios juntos, reforçando a paz e a segurança que vem da confiança nas promessas de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que demonstraram força e coragem extraordinárias por meio de sua fé em Deus. Esses exemplos servem como lembretes poderosos de como a fé pode nos capacitar a enfrentar desafios aparentemente intransponíveis com bravura e convicção. 3 dos exemplos mais notáveis de coragem fiel na Bíblia são Davi enfrentando Golias, Esther se aproximando do rei e Daniel na cova dos leões. Cada uma dessas histórias ilustra como a confiança nas promessas e na presença de Deus pode transformar pessoas comuns em heróis da fé. Davi enfrentando Golias. A história de Davi e Golias é um dos exemplos mais icônicos de coragem e fé na Bíblia. Davi era um jovem pastor, o caçula de 8 irmãos, que foi enviado por seu pai para entregar comida a seus irmãos no campo de batalha. Os israelitas estavam em guerra com os filisteus, e seu campeão, Golias, era um guerreiro gigante que tinha mais de 9 metros de altura. Golias vinha zombando dos israelitas por 40 dias.
desafiando-os a enviar um campeão para combatê-lo em um único combate. Os soldados israelitas, incluindo o rei Saul, ficaram aterrorizados com Golias e não se atreveram a enfrentá-lo. Davi, no entanto, não se intimidou com o tamanho ou a força de Golias. Em vez disso, ele ficou indignado com o fato de que esse filisteu ousou desafiar os exércitos do Deus vivo. Em 1 Samuel 17, 45-47, Davi declara corajosamente a Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça." A coragem de Davi não estava enraizada em suas próprias habilidades, mas em sua fé no poder e na libertação de Deus. Ele sabia que Deus estivera com ele no passado, ajudando-o a proteger suas ovelhas de leões e ursos, e confiava que Deus estaria com ele enquanto enfrentasse Golias. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi confrontou Golias e o derrotou com uma única pedra na testa. A vitória de Davi sobre Golias foi uma prova de sua fé inabalável em Deus e sua disposição de agir com coragem diante de adversidades esmagadoras. Essa história nos lembra que não importa quão formidáveis nossos desafios possam parecer, podemos superá-los por meio da fé na força e nas promessas de Deus. Esther se aproximando do rei. A história de Esther é outro exemplo poderoso de coragem fiel. Esther era uma mulher judia que se tornou rainha da Pérsia, casada com o rei Xerxes. Durante seu reinado, um conselheiro real chamado Amã conspirou para aniquilar o povo judeu, convencendo o rei a emitir um decreto para sua destruição. O primo de Esther, Mordecai, insistiu com ela para que usasse sua posição para implorar ao rei a salvação de seu povo. No entanto, aproximar-se do rei sem ser convocado era punível com a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro ao peticionário. Apesar dos riscos, Esther resolveu se aproximar do rei, declarando em Esther 4:16, "Ide, reuni todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Não coma nem beba por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e meus assistentes jejuaremos como você. Quando isso for feito, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, pereço." A coragem de Esther foi reforçada por sua fé na providência de Deus e seu compromisso com seu povo. Sua disposição de arriscar sua vida pelo bem dos outros é uma prova do poder da fé em superar o medo e agir com bravura. Quando Esther se aproximou do rei, ele estendeu seu cetro, concedendo-lhe uma audiência. Ela foi capaz de revelar a trama de Amã e implorar pela salvação de seu povo, levando à libertação dos judeus e à queda de Amã. A história de Esther destaca a importância da fé no tempo de Deus e a coragem de agir quando confrontado com decisões difíceis. Isso nos lembra que, mesmo em situações aparentemente desesperadoras, Deus pode usar nossa fé e coragem para trazer libertação e vitória. Daniel na cova dos leões. A história de Daniel é outro exemplo notável de coragem e fé diante da adversidade. Daniel era um judeu exilado na Babilônia que ascendeu a uma posição de destaque no reino devido à sua sabedoria e integridade. No entanto, seu sucesso provocou ciúmes entre outros funcionários, que conspiraram para que ele fosse executado. Eles persuadiram o rei Dário a emitir um decreto de que qualquer um que orasse a qualquer deus ou humano que não fosse o rei por 30 dias seria jogado na cova dos leões. Apesar do decreto, Daniel continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como era seu costume. Quando seus inimigos relataram isso ao rei, Daniel foi preso e jogado na cova dos leões. Durante toda essa provação, Daniel permaneceu firme em sua fé, confiando que Deus o protegeria. Em Daniel 6:22, depois de sobreviver a uma noite na cova dos leões, Daniel declarou ao rei: "O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me machucaram, porque fui considerado inocente aos seus olhos." A coragem e a fé inabalável de Daniel em Deus resultaram em uma libertação milagrosa, demonstrando que a fé pode triunfar até mesmo sobre as circunstâncias mais perigosas. Sua história encoraja os crentes a permanecerem fiéis e corajosos, mesmo diante de perseguição ou perigo, confiando que Deus é capaz de protegê-los e libertá-los.
Esses exemplos de coragem fiel na Bíblia destacam o poder transformador da fé na superação do medo e da adversidade. Davi, Esther e Daniel enfrentaram desafios assustadores que exigiram extraordinária bravura e confiança nas promessas de Deus. Suas histórias servem como lembretes poderosos de que, por meio da fé, podemos enfrentar os gigantes em nossas vidas, permanecer firmes em nossas convicções e experimentar a libertação e a vitória de Deus. A oração e a meditação nas Escrituras são práticas fundamentais para fortalecer a fé e construir coragem na vida de um crente. Essas disciplinas espirituais criam um espaço para os indivíduos se conectarem com Deus, refletirem sobre Sua palavra e extraírem do poço profundo de Suas promessas e orientação. Por meio da oração e meditação regulares, os crentes podem cultivar uma fé forte e corajosa, equipada para enfrentar os desafios da vida com confiança e paz. A oração é um poderoso meio de comunicação com Deus, permitindo que os crentes expressem seus pensamentos, medos, desejos e gratidão. É uma oportunidade de buscar a orientação de Deus, receber sua sabedoria e experimentar sua presença. A oração regular promove um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, reforçando a confiança do crente em sua fidelidade e poder. Ao apresentar suas preocupações a Deus em oração, os crentes podem abandonar seus fardos e receber a força e a coragem necessárias para navegar pelas complexidades da vida. A meditação nas Escrituras complementa a oração, proporcionando um envolvimento focado e contemplativo com a palavra de Deus. Essa prática envolve ler, refletir e internalizar as verdades e promessas encontradas na Bíblia. A meditação ajuda os crentes a alinhar seus pensamentos com a vontade de Deus, aprofundando sua compreensão de seu caráter e seus propósitos. À medida que os indivíduos meditam nas Escrituras, eles são lembrados do amor e apoio inabaláveis de Deus, reforçando sua fé e capacitando-os a enfrentar desafios com coragem. Um dos benefícios mais profundos da oração e da meditação é a maneira como elas transformam a mentalidade do crente. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo encoraja os crentes a não se preocuparem com coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta passagem destaca a paz que vem de confiar as preocupações a Deus por meio da oração. Uma paz que é ao mesmo tempo calmante e fortalecedora. Ao cultivar o hábito de oração e meditação, os crentes podem desenvolver uma mentalidade de paz e segurança, fortalecida pelo conhecimento das promessas de Deus. Para fortalecer efetivamente a fé e criar coragem por meio da oração e da meditação, os crentes podem se concentrar em versículos e orações específicos que enfatizam as promessas de força e apoio de Deus. Aqui estão algumas passagens-chave que servem como lembretes poderosos da presença e capacitação de Deus. 1 Isaías 41, 10. Portanto, não temas, porque eu estou contigo. Não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa. Este versículo é uma declaração profunda da promessa de Deus de estar com seu povo, fornecendo força e apoio em tempos de necessidade. Meditar neste versículo pode reforçar a confiança do crente na presença e no poder inabaláveis de Deus. 2 Salmo 46, 1, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra ceda e os montes caiam no coração do mar, ainda que as suas águas rugam e espumem e os montes tremam com a sua ondulação. Esta passagem enfatiza o papel de Deus como refúgio e fonte de força, garantindo aos crentes que eles podem encontrar segurança e coragem nele, independentemente do caos ao seu redor. 3 Josué 1:9. Não te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Este versículo destaca o mandamento de ser forte e corajoso, enraizado na promessa da presença de Deus. Refletir sobre este versículo pode inspirar os crentes a enfrentar seus desafios com ousadia, sabendo que Deus está com eles. 2 Timóteo 1:7. Porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder, amor e autodisciplina.
Este versículo lembra aos crentes que eles são capacitados pelo Espírito Santo, que fornece força, amor e autodisciplina. Meditar nessa verdade pode encorajar as pessoas a enfrentar o medo e a dúvida com confiança, confiando na orientação e no apoio do Espírito. 5. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Este versículo declara Deus como a fonte de luz e salvação, fornecendo força e coragem diante do medo. Refletir sobre esta passagem pode tranquilizar os crentes sobre a presença protetora e fortalecedora de Deus. Além desses versículos, orações específicas podem ser incorporadas à prática diária para fortalecer a fé e criar coragem. Aqui estão alguns temas de oração e exemplos a serem considerados. Item: oração por força. Senhor, concede-me forças para enfrentar cada dia com confiança e coragem. Ajude-me a confiar no seu poder e não no meu, confiando que você é meu refúgio e fortaleza. Item: oração por orientação. Pai Celestial, guie meus passos e ilumine meu caminho. Dê-me a sabedoria para discernir sua vontade e a coragem de segui-la, mesmo quando o caminho for incerto. Item: oração pela paz. Deus da paz, acalma o meu coração ansioso e enche-me da tua tranquilidade. Ajude-me a confiar em sua soberania, sabendo que você está no controle de todas as coisas. Item: oração pela fé. Senhor, aumenta a minha fé e ajuda-me a crer nas tuas promessas. Fortaleça minha confiança em sua bondade, mesmo quando surgirem dúvidas. Item: oração por coragem. Gracioso Deus, dê-me coragem para enfrentar meus medos e superar os desafios diante de mim. Lembre-me de sua presença e do poder de seu Espírito dentro de mim. Incorporar essas orações e escrituras em uma rotina regular de oração e meditação pode impactar profundamente a jornada de fé de um crente. Ao reservar intencionalmente um tempo para se conectar com Deus e refletir sobre sua palavra, os indivíduos podem cultivar um senso mais profundo de confiança em suas promessas. Essa prática espiritual não apenas fortalece a fé, mas também cria a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida com resiliência e esperança. Além disso, a oração e a meditação promovem um senso de intimidade com Deus, permitindo que os crentes experimentem seu amor e graça em um nível pessoal. Essa conexão nutre a alma e fornece uma base sólida para força e coragem duradouras. À medida que os indivíduos crescem em seu relacionamento com Deus, eles se tornam mais sintonizados com sua voz e mais receptivos à sua orientação, capacitando-os a navegar pelas complexidades da vida com sabedoria e segurança. Superar obstáculos é uma parte inerente da experiência humana e requer uma combinação de fé, resiliência e estratégias práticas. Como crentes, temos a vantagem de confiar nas promessas e orientações de Deus para enfrentar os desafios que enfrentamos. Ao nos concentrarmos nessas garantias divinas e implementarmos estratégias específicas, podemos superar barreiras e cultivar uma mentalidade de força e coragem. Aqui, exploraremos algumas estratégias-chave para superar obstáculos, incluindo focar nas promessas de Deus, buscar orientação, praticar resiliência e usar afirmações e conversas internas positivas para reforçar uma mentalidade de força e coragem. Concentre-se nas promessas de Deus. Uma das estratégias mais poderosas para superar obstáculos é focar nas promessas de Deus. Em toda a Bíblia, Deus fornece garantias de sua presença, provisão e fidelidade. Meditar nessas promessas pode mudar nossa perspectiva do medo e da dúvida para a fé e a confiança. Por exemplo, em Jeremias 29:11, Deus declara: "Pois eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro." Essa promessa nos lembra que os planos de Deus são, em última análise, para o nosso bem, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Ao nos concentrarmos nessas promessas, podemos encontrar força e esperança para perseverar. Outra promessa poderosa é encontrada em Isaías 41:10, onde Deus garante ao seu povo: "Não temas, porque estou contigo, não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa." Este versículo enfatiza a presença e o apoio inabaláveis de Deus, fornecendo a garantia de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas.
Ao internalizar essas promessas, podemos construir um alicerce de confiança e coragem, permitindo-nos enfrentar os obstáculos com fé. Buscando mentoria. Buscar orientação é outra estratégia eficaz para superar obstáculos. Um mentor pode fornecer orientação, apoio e sabedoria adquirida com suas próprias experiências. Na Bíblia, vemos exemplos de orientação em relacionamentos como Moisés e Josué, Elias e Eliseu e Paulo e Timóteo. Cada um desses relacionamentos demonstra o valor de ter um mentor para fornecer incentivo e orientação para enfrentar os desafios. Um mentor pode oferecer uma nova perspectiva sobre os obstáculos, ajudando-nos a ver possíveis soluções e oportunidades de crescimento. Eles também podem fornecer responsabilidade, garantindo que permaneçamos focados e comprometidos em superar nossos desafios. Além disso, um mentor pode compartilhar suas próprias experiências e lições aprendidas, fornecendo informações valiosas que podem formar nossa abordagem às dificuldades. Para encontrar um mentor, considere procurar pessoas dentro de sua comunidade de fé que exemplifiquem qualidades e valores que você admira. Construir um relacionamento com um mentor pode fornecer uma fonte de inspiração e motivação, bem como conselhos práticos para superar obstáculos e alcançar o crescimento pessoal e espiritual praticando a resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar à adversidade e se recuperar de contratempos. É uma qualidade crucial para superar obstáculos e alcançar o sucesso. Praticar a resiliência envolve o desenvolvimento de uma mentalidade que abraça os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado. Essa mudança de perspectiva nos permite ver os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como trampolins para o desenvolvimento pessoal. Uma maneira de praticar a resiliência é definir metas realistas e dividi-las em etapas gerenciáveis. Essa abordagem nos permite focar em fazer progressos incrementais, em vez de ficarmos sobrecarregados com a enormidade do desafio. Ao comemorar pequenas vitórias ao longo do caminho, podemos criar impulso e manter a motivação. Outro aspecto da resiliência é a capacidade de aprender com o fracasso. Em vez de ver os contratempos como derrotas, podemos vê-los como valiosas experiências de aprendizado que fornecem insights sobre nossos pontos fortes e áreas de melhoria. Ao adotar uma mentalidade de crescimento, podemos usar o fracasso como um catalisador para o crescimento e a resiliência, levando a uma maior força e coragem diante de obstáculos futuros. Usando afirmações e conversa interna positiva. Afirmações e conversas internas positivas são ferramentas poderosas para reforçar uma mentalidade de força e coragem. Ao falar palavras de encorajamento e positividade para nós mesmos, podemos neutralizar pensamentos negativos e construir confiança em nossas habilidades. Afirmações são declarações positivas que refletem nossos valores, objetivos e crenças. Eles podem ajudar a reformular nossa mentalidade e reforçar nosso compromisso de superar obstáculos. Por exemplo, uma afirmação pode ser: sou forte e capaz, e confio na orientação de Deus para me guiar em qualquer desafio. Ao repetir essa afirmação regularmente, podemos internalizar sua mensagem e cultivar um senso de empoderamento e resiliência. A conversa interna positiva envolve a substituição de pensamentos negativos ou autodestrutivos por pensamentos construtivos e encorajadores. Quando confrontados com dúvidas ou medos, podemos nos lembrar dos sucessos passados e do progresso que fizemos. Incorporar afirmações e conversas internas positivas em nossa rotina diária pode ter um impacto significativo em nossa mentalidade e atitude. Ao escolher conscientemente focar no positivo e afirmar nossa força e coragem, podemos construir a confiança necessária para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. Cultivar força e coragem é um processo transformador que impacta profundamente o crescimento pessoal, a resiliência, a confiança e o bem-estar emocional de um indivíduo. Essas qualidades não são inatas, mas são desenvolvidas ao longo do tempo por meio de experiências, desafios e esforço consciente. Como crentes, a jornada para cultivar força e coragem está profundamente entrelaçada com a fé. À medida que recorremos às promessas e orientações de Deus para enfrentar as provações da vida, esse processo de transformação pessoal leva a um senso de identidade mais robusto e aumenta nossa capacidade de enfrentar as adversidades com confiança e determinação. Força e coragem como catalisadores para a transformação pessoal.
O desenvolvimento de força e coragem serve como um catalisador para a transformação pessoal, promovendo a resiliência e adaptabilidade. Resiliência é a capacidade de se recuperar de contratempos e continuar avançando apesar das dificuldades. Envolve uma mentalidade que vê os desafios como oportunidades de crescimento, em vez de obstáculos intransponíveis. À medida que os indivíduos cultivam força e coragem, eles se tornam mais resilientes, capazes de suportar as pressões da vida e emergir mais fortes de suas experiências. Um dos aspectos mais significativos da transformação pessoal por meio da força e da coragem é o aumento da confiança. Confiança é a crença nas próprias habilidades e a garantia de que se pode lidar com os desafios da vida de forma eficaz. À medida que os indivíduos enfrentam e superam obstáculos, sua confiança aumenta, reforçando sua crença em sua capacidade de sucesso. Essa maior autoconfiança permite que eles enfrentem novos desafios com uma perspectiva positiva e vontade de sair de suas zonas de conforto. O bem-estar emocional também está intimamente ligado ao cultivo da força e da coragem. Quando os indivíduos desenvolvem essas qualidades, eles experimentam uma maior sensação de controle sobre suas vidas e emoções. Essa sensação de empoderamento reduz a ansiedade e o medo, levando a uma melhor saúde emocional. Ao confiar na fé e na coragem, os indivíduos podem navegar pelos estressores com um comportamento calmo e composto, promovendo uma sensação de paz e estabilidade. O papel da fé na transformação pessoal. A fé desempenha um papel crucial no processo de transformação pessoal, fornecendo a base sobre a qual a força e a coragem são construídas. A fé em Deus oferece aos crentes uma fonte de esperança e segurança, capacitando-os a enfrentar os desafios com determinação e confiança na orientação divina. Essa perspectiva baseada na fé permite que os indivíduos vejam as dificuldades como parte de um plano maior, incutindo um senso de propósito e significado em suas lutas. Ao abraçar a fé, os indivíduos podem obter força das promessas e do caráter de Deus, sabendo que não estão sozinhos em sua jornada. A Bíblia está repleta de versículos que enfatizam o apoio e o poder de Deus, como Filipenses 4:13, que afirma: "Posso tudo isso naquele que me fortalece." Essa certeza da força divina fornece aos crentes a coragem de enfrentar os obstáculos com confiança, sabendo que são apoiados por um poder superior. Benefícios de enfrentar desafios com fé e determinação. Enfrentar desafios com fé e determinação leva a inúmeros benefícios, incluindo aumento da autoestima e crescimento pessoal. À medida que os indivíduos enfrentam e superam as dificuldades, eles desenvolvem um senso mais forte de autoestima e realização. Esse aumento na autoestima reforça sua crença em suas capacidades, incentivando-os a buscar novos objetivos e assumir maiores responsabilidades. O crescimento pessoal é outro benefício significativo de enfrentar os desafios com fé e determinação. O processo de superação de obstáculos promove o desenvolvimento de novas habilidades, percepções e perspectivas. Os indivíduos aprendem a se adaptar às mudanças nas circunstâncias, abraçar novas oportunidades e abordar problemas com soluções criativas. Esse crescimento não apenas aprimora suas habilidades, mas também amplia sua compreensão de si mesmos e do mundo ao seu redor. A jornada de transformação pessoal por meio da força e da coragem também cultiva um sentimento de gratidão e apreço pelas experiências da vida. Ao reconhecer o valor dos desafios e as lições que eles transmitem, os indivíduos desenvolvem uma apreciação mais profunda pela jornada e pelo crescimento que ela traz. Essa gratidão promove uma mentalidade positiva e um maior senso de realização, enriquecendo seu bem-estar geral. Passos práticos para cultivar força e coragem. Para cultivar força e coragem, as pessoas podem tomar medidas práticas que se alinhem com sua fé e seus valores. A oração regular e a meditação nas Escrituras são práticas essenciais que fortalecem a fé e reforçam as qualidades de força e coragem. Ao se envolver com a Palavra de Deus, os indivíduos podem internalizar suas promessas e se inspirar em exemplos bíblicos de coragem fiel. Definir metas realistas e dividi-las em etapas gerenciáveis também pode ajudar os indivíduos a desenvolver força e resiliência. Essa abordagem permite que eles se concentrem no progresso incremental e celebrem pequenas vitórias ao longo do caminho.
Ao reconhecer suas conquistas, os indivíduos podem reforçar sua confiança e motivação para continuar avançando. Buscar o apoio de uma comunidade de fé ou mentor pode fornecer encorajamento e responsabilidade na jornada de transformação pessoal. Cercar-se de influências positivas e modelos pode inspirar as pessoas a cultivar força e coragem, ao mesmo tempo em que fornece orientação e sabedoria. Incorporar afirmações e conversas internas positivas nas rotinas diárias pode reforçar uma mentalidade de força e coragem. Ao falar palavras de encorajamento e positividade, os indivíduos podem neutralizar pensamentos negativos e construir confiança em suas habilidades. Afirmações como "sou forte e capaz" e "confio na orientação de Deus" podem capacitar os indivíduos a enfrentar os desafios com um senso de empoderamento e resiliência. Ao refletirmos sobre a jornada de cultivar força e coragem, fica claro que essas qualidades são essenciais para navegar pelas complexidades da vida e cumprir nosso propósito dado por Deus. Ao longo dessa exploração, destacamos o profundo papel que a fé em Deus e a confiança em suas promessas desempenham no desenvolvimento dessas virtudes. Ao confiar na presença e orientação de Deus, os crentes podem enfrentar os desafios com resiliência e confiança, sabendo que são apoiados por um Criador fiel e amoroso. Recapitulação dos pontos-chave. Cultivar força e coragem por meio da fé em Deus é um processo transformador que afeta todos os aspectos de nossas vidas. No centro dessa jornada está o reconhecimento de que a verdadeira força e coragem não são apenas atributos humanos, mas dons divinos capacitados pela presença de Deus. A Bíblia oferece inúmeros exemplos de indivíduos que demonstraram extraordinária coragem e resiliência por meio de sua fé inabalável em Deus. Desde Davi enfrentando Golias até Esther se aproximando do rei Daniel na cova dos leões. Essas histórias nos lembram que, com o apoio de Deus, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar grandes coisas. Um dos temas centrais que exploramos é a importância de confiar nas promessas de Deus como fonte de força e encorajamento. Escrituras como Isaías 41:10, portanto, não temas. Porque eu estou contigo, não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com minha destra justa, servem como lembretes poderosos do compromisso inabalável de Deus com seu povo. Ao meditar nessas promessas, podemos mudar nosso foco do medo e da dúvida para a fé e a confiança, confiando que Deus está conosco a cada passo do caminho. Além disso, discutimos estratégias práticas para desenvolver força e coragem em nossas vidas diárias. Oração regular e meditação nas Escrituras, buscar orientação e apoio, praticar resiliência e usar afirmações e conversas internas positivas são ferramentas eficazes para cultivar uma mentalidade de força e coragem. Essas práticas não apenas reforçam nossa fé, mas também nos capacitam a enfrentar os desafios com determinação e esperança. Chamada à ação. Ao concluirmos esta exploração, encorajo você a abraçar o mandamento de Deus de ser forte e corajoso, confiando em sua presença e apoio. Em Josué 1:9, Deus ordena: "Não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá." Esta diretriz divina não é apenas para Josué, mas para todos os crentes, convidando-nos a dar um passo de fé e enfrentar os desafios da vida com confiança. Para abraçar plenamente este chamado, convido-os a se comprometerem com passos práticos para desenvolver força e coragem em sua vida diária. Comece reservando um tempo todos os dias para oração e meditação nas Escrituras, concentrando-se nas promessas de força e apoio de Deus. Cerque-se de uma comunidade de fé que possa fornecer encorajamento e responsabilidade à medida que você cresce em seu relacionamento com Deus. Procure mentores e modelos que exemplifiquem as qualidades que você deseja cultivar, aprendendo com suas experiências e percepções. Além disso, pratique a resiliência vendo os desafios como oportunidades de crescimento e transformação. Defina metas realistas e dividá-as em etapas gerenciáveis, comemorando pequenas vitórias ao longo do caminho. Use afirmações e conversas internas positivas para reforçar sua crença em suas habilidades e na orientação de Deus, lembrando-se de que você é forte, capaz e apoiado por um Criador amoroso. Oração de encerramento. Terminemos com uma oração por força e coragem,
pedindo a orientação e o poder de Deus para enfrentar os desafios da vida. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, reconhecendo Sua presença e poder em nossas vidas. Agradecemos pelo dom da fé e pela força e coragem que ela traz. Senhor, pedimos Sua orientação e capacitação enquanto enfrentamos os desafios diante de nós. Ajude-nos a confiar em Suas promessas e confiar em Sua soberania, sabendo que Você está conosco a cada passo do caminho. Fortaleça nossa fé, aumente nossa resiliência e encha-nos com Sua paz e segurança. Conceda-nos a coragem de dar um passo de fé, superar nossos medos e cumprir o propósito que Você colocou diante de nós. Oramos isso em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Ao abraçar esses princípios e nos comprometer com uma vida de fé e coragem, podemos experimentar o poder transformador da presença e orientação de Deus. Vamos em frente com confiança e determinação, sabendo que somos capacitados por um Deus fiel e amoroso que nunca nos deixará nem nos abandonará.